Esse é o Hoje no X e nós vamos falar sobre as principais notícias do que está acontecendo no X hoje, né? Bom, um assunto que está em alta nessa história é a entrevista do Pablo Marçal na Rede TV, Roda Viva, da TV Cultura, né, lá em São Paulo. A TV Cultura está fazendo o Roda Viva com cada candidato à Prefeitura de São Paulo, e ontem foi o dia do Pablo Marçal e o cara botou os jornalistas todos lá em um monte de situações complicadas. Teve um monte de os cortes do Marçal. Mas eu não vou falar muito sobre isso aqui, porque eu vou falar sobre isso lá no Ancapsu. Vai ter um vídeo resumindo o que teve ali, e também umas críticas para o Marçal, tá? Que vocês sabem, o Marçal não é o meu candidato dos sonhos lá em São Paulo, mas vamos falar o que foi. Realmente ele conseguiu dar umas indiretas para jornalistas, que foi muito engraçado, né? Então, esse é o assunto que está falando mais, né? Mas teve outras coisas curiosas. Por exemplo, a CNN Brasil foi mais uma que entrou na onda dos correspondentes internacionais. A CNN Brasil volta nessa segunda a fazer postagens de notícias na rede social X. A publicação será feita pelos correspondentes internacionais Américo Martins, Priscila não sei o quê, Mariana não sei da onde, Luciana não sei o quê. Ou seja, né, desmoralizaram totalmente a decisão do Alexandre de Moraes no final das contas. Né? Esse pessoal não está percebendo isso, porque tem duas coisas aqui. Se você pode dizer que é um correspondente internacional que está postando as coisas por você, qualquer brasileiro pode fazer isso. Tudo quanto é brasileiro tem um amigo no exterior que pode postar por ele. Então pronto, resolvido o problema, né? Estão desmoralizando a coisa do Moraes. Mas mais do que isso, para que você vai postar uma coisa na rede X, você que é uma empresa de mídia, se os brasileiros não estão aqui, né? A CNN Brasil é a parte da CNN que é voltada para o Brasil, né? Para os brasileiros. Tem CNN Argentina, CNN Espanha, CNN não sei das quantas. A CNN original mesmo é dos Estados Unidos. É lógico que a CNN Brasil tem interesse em postar para os brasileiros. Para que ela está se dando ao trabalho de postar para os brasileiros se não tem brasileiro no Twitter? Está proibido brasileiro no Twitter. Acorda, CNN Brasil. Não pode brasileiro no Twitter. Então, ou seja, está desmoralizando a decisão do Alexandre de Moraes de duas formas. Primeiro, porque está dando uma saída que qualquer um pode usar para isso daí, né? E segundo, porque, no final das contas, para que ela está postando se não tem brasileiros aqui no Twitter? Tem, né? Ela sabe que tem, ou seja, no final das contas está encarando que essa decisão do Alexandre de Moraes não fez nenhuma diferença, né? Continua o grosso dos brasileiros aqui. Aliás, a informação que a gente tem é que nas últimas medições de usuários ativos, o Twitter continua sendo a rede mais acessada aqui no Brasil, tá? Mesmo somando todas as outras, Threads, Blue Sky, não sei o que lá, não sei mais o que, soma todas essas outras, ainda dá menos do que o Twitter no Brasil, do pessoal acessando aqui, né? Das redes sociais similares ao Twitter, evidentemente, descartando outras redes que são diferentes, como o YouTube, Instagram e coisa tal, que tem propostas diferentes, né? A Band News foi outra também que entrou nessa onda, mas não falou nada. A Band News não falou nada, só começou publicado nada, né? E lógico, criticando o Elon Musk, criticando a decisão, né? Falando como se o Alexandre de Moraes tivesse razão. Esse pessoal continua nessa onda, dizendo que o Alexandre de Moraes tem razão, que o Elon Musk está desrespeitando a lei no Brasil. Que lei, né? Não tem lei nenhuma que obrigue ele a ter empresa no Brasil, a ter filial no Brasil, né? Ele tá desrespeitando a decisão judicial ilegal do Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes sim tomou uma decisão judicial ilegal, uma vez que não tem lei que permita proibir perfis no Brasil. É censura prévia, né? Enfim, então essa é a situação. O pessoal continua criticando o Elon Musk, continua elogiando o Alexandre de Moraes, mas está todo mundo aqui no Twitter, cara. É impressionante isso, é o que eu falo para vocês, né? Essa decisão do Alexandre de Moraes, no final das contas, vai ser extremamente positiva. Como lembra aqui o Wagner Tomazoni falando aqui que, no final das contas, o X, mesmo bloqueado no país, é o que tem mais usuários ativos das redes sociais concorrentes. De novo, é aquilo que eu falei, não é contando com o Instagram ou YouTube, que são redes sociais, mas com outra visualização, com outra coisa. Mas entre as redes que competem diretamente com o Twitter, que é o Blue Sky, Threads, não sei mais o que, né? Somando todas essas, no final das contas, não dá o número de usuários ativos no Twitter, mesmo com o bloqueio, né? E aí muita gente pode falar assim, mas isso não quer dizer que foi ruim para o Twitter. Por quê? Porque o Twitter, assim, que tem menos usuários no Twitter, provavelmente tem, né? Muita gente não tem coragem de botar VPN, não quer pagar para botar VPN, mas uma coisa que o pessoal esquece é que o Twitter sempre foi, o tipo de rede social que é o Twitter, sempre foi uma rede social
mais para o pessoal que é formador de opinião, não é para o povão realmente. O povão gosta de Instagram, gosta de outras coisas, né? O Twitter sempre foi aquela rede que não está o povão ali, mas está o pessoal que troca ideia e que acaba influenciando todo mundo. E isso continua. O pessoal continua, a discussão continua no Twitter inteira, né? E como ele colocou aqui, no final das contas, tornou a rede social completamente livre de censura estatal. Ou seja, o Alexandre de Moraes, na verdade, acabou resolvendo o problema. Por quê? Porque o Twitter agora está com menos povão, o pessoal da esquerda sumiu do Twitter, pouca gente, tá? Ainda tem, o pessoal ainda está enchendo o saco aqui ainda. A gente vai mostrar depois as postagens do pessoal de esquerda aqui no Twitter. Mas ficou menos gente de esquerda aqui, o público da esquerda saiu todo e ficou só o pessoal da direita e o pessoal formador de opinião, ou seja, da mesma maneira que acontecia antes, que as tretas começam no Twitter e daqui elas migram para as outras redes sociais, migram para os jornais, migram para o YouTube, migram para outras coisas, continua do mesmo jeito, né? E sem censura agora. Ou seja, olha que maravilha isso, né? Conseguiu resolver o problema todo do Twitter aqui, né? E o pessoal, lógico, continua chorando. Tá aqui a Central Reality falando que agora a Anatel falou que quinta-feira, dia 5, é o dia que vai acabar de vez o Twitter no Brasil, porque vai bloquear totalmente os brasileiros no dia 5, da quinta-feira, agora é dia 5, né? Vamos aguardar. Continua funcionando para mim aqui. Não sei porquê. Continua funcionando para mim aqui o Twitter sem nenhum problema, né? E, bom, falando sobre os trending topics do Twitter, né? Como vocês podem imaginar, uma boa parte dos trending topics tem que ver com o próprio Twitter. Então, meu Twitter, Xandão, Elon Musk, Blue Sky, tudo isso daqui tem a ver com a própria questão do fechamento do Twitter e coisa e tal, né? Tate, eu não sei o que é isso daqui. Vamos ver o que é o que estão falando do Tate aqui. Ah, Lollapalooza. Ah, faz sentido. Tate McRae é uma cantora do Lollapalooza. Vivendo e aprendendo. A Tate McRae tá no Lollapalooza. Estão falando muito de Lollapalooza. Olivia, não sei quem é Olivia também. Vamos ver quem é Olivia. Provavelmente alguma... Lollapalooza. Aparentemente, a Lollapalooza está vindo para São Paulo. Saiu o line-up do Lollapalooza. E com isso o pessoal... Então, para você ver... Como é que continua tudo normal? O Lollapalooza é aqui em São Paulo, né? Ou seja, é o pessoal brasileiro que está discutindo isso daqui, Trend Topics do Brasil. A Tate e a Olivia são artistas que vão estar no Lollapalooza, né? Brasil, Alexandre de Moraes, provavelmente é a briga. Safari, provavelmente é porque é um navegador que também que permite você botar VPN nele, né? Aqui, ó, esse meu navegador que eu uso aqui, que é o Brave, também permite VPN, mas é paga, tá? Eu tenho que clicar aqui para ligar a VPN. Não estou precisando usar VPN por enquanto, mas enfim, é a situação deles aqui, né? O que tem mais aqui? Bru e Thales. Eu diria que isso daqui é criptomoeda, hein? Não sei o que é não, vamos ver o que é essa coisa aqui. Bru e Thales é criptomoeda. Alex Telles, jogador do Manchester United. Então estão falando aqui, jogador de futebol, né? Então continua, o pessoal do futebol continua aqui com muita força. Lollapalooza, como eu falei, né, saiu o line-up do festival lá em São Paulo, então todo mundo discutindo aqui sobre o line-up, aqui, ó, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rufus do Sol, não sei o que lá. O Lollapalooza vai ser no final de março de 2025, então ainda está longe ainda, né? Lá na frente, né? Mas o pessoal já está animado aqui porque saiu o line-up do Lollapalooza Brasil de 2025. É o que está sendo discutido aqui, né? Muito legal. O que mais que tem aqui? Starlink, meu X, de novo estão fazendo isso. Ah, estão falando sobre o iCloud. iCloud é o seguinte, tem uma opção no YouTube que você pode clicar aqui, ó, retransmissão privada. Você vai na conta sua da Apple, iCloud, retransmissão privada. Se você ativar isso, você consegue acessar o X, não precisa de VPN, não precisa de nada, não paga nada, só funciona em iPhone. Mas se você tiver um iPhone, é uma possibilidade de você resolver isso daqui, ó. Retransmissão privada do iCloud mantém sua atividade na internet em privacidade. Ou seja, não deixa de ser uma forma de VPN, mas uma VPN que já vem built-in no iOS do iPhone. Então, se você tem iPhone, é uma dica aqui para você acessar o X, né? Sem VPN, muita gente falando que está acessando sem VPN. Eu, por exemplo, né? Dia 3, o que é dia 3 aqui? Vamos ver o que tem, estão falando do dia 3. Dia 3 com o meu Twitter funcionando sem VPN. Pois é, tá o pessoal falando aqui ainda sobre isso. Nunes Marques, o que é o Nunes Marques? Estão falando que a ação do Novo para pedir a volta do X, ou o desbloqueio do X do Brasil, caiu com o Nunes Marques. O Nunes Marques pode, em tese, numa decisão liminar, retornar o X para o Brasil. Ele vai fazer isso? Não sei se ele vai fazer isso.
Vamos aguardar. Eu espero que ele, pelo menos, ele agora que ele foi acionado, ele pode se pronunciar. Eu espero que ele, no mínimo, faça uma crítica a essa decisão do Alexandre de Moraes. O ideal seria, de fato, que ele desse uma liminar tirando isso daí. Não acho que vai, por quê? Porque existe uma jurisprudência no STF que você não pode dar liminar em processo de outro ministro. Então, ele, por questão do próprio regimento do STF, não vai poder dar essa liminar. Adoraria que ele desse. Acho que ele não vai dar. Agora, o que ele vai fazer, pelo menos eu espero, seja uma crítica ao Alexandre de Moraes a essa decisão, né? Bom, aqui, o SBT oficial também voltou para o Twitter também, só mais uma, que é o que está nessa coisa aqui do Tamo. Tamo é o pessoal do SBT oficial que publicou isso daí. Viva, quem que é Viva? Vamos ver o que é Viva aqui. Ah, o Roda Viva. Como eu falei, o Roda Viva do Marçal, tá todo mundo comentando isso. Bowles também é do Roda Viva do Marçal. The Dream Show 3 em São Paulo, Lollapalooza também. Corinthians, não sei, futebol. A turma do futebol continua aqui no Twitter do mesmo jeito. A Anatel que falou que vai bloquear a coisa até dia 5. Dia 5, só mais 72 horas, camaradas. Só mais 72 horas e aí sim vai ter o bloqueio do X, né? Olha que coisa, né? Futebol, Romênia. O que estão falando da Romênia aqui? Pode ser futebol também, né? Ou é o pessoal que está na Romênia nesse momento? Estou na Romênia. É isso daí, todo mundo na Romênia, né? É isso daí, excelente. É mais o pessoal falando de usar, dos correspondentes internacionais que tem na Romênia, né? E é isso daí, finalmente, o Marçal aqui também, justamente por conta da entrevista do Roda Viva. Esses aqui são os tópicos principais aqui no Twitter que estão rolando. Como você pode ver, a maior parte é o pessoal que não tem nada a ver com política, o pessoal falando de música, do Lollapalooza, falando de futebol, e não sei o que lá, e o pessoal falando do próprio Twitter, né? Muita gente falando do próprio Twitter. A esquerda diminuiu de tamanho no Twitter, isso que eu acho que é a coisa mais bacana aqui, ó. Olha só que coisa, a Lori Alves, que é uma conta de esquerda, falando aqui, ó, Xandão aparece na sua faculdade depois de banir o X, né? E aí mostra um total de 6 pessoas aqui, ele protegido por seguranças, né? Tem os seguranças aqui, lógico. Ele não ia aparecer, né, só ele ali, né? E o pessoal tirando foto com ele lá na faculdade dele, né? É aquilo que eu falei para vocês, né? O pessoal da esquerda tende a ver essa coisa de comportamento grupal, né? Eles dão muita força. Não interessa o que está certo e o que está errado. Interessa o que o grupo acha que está certo e está errado, né? E aí estou querendo dizer que o grupo do Alexandre de Moraes está ali com ele, coisa e tal. Não sei nem se é verdadeira essa imagem aqui, mas no final das contas está parecendo muito estranho essa imagem, né? Mas pode ser que seja. 6 pessoas do lado do cara tirando foto com o cara quer dizer o quê, né? Bom, aqui está falando o pessoal de esquerda também reclamando que o Musk, que os investidores perderam bilhões de dólares com o Twitter e coisa e tal, eu não sei o que lá, e contando aqui alguns investidores aqui, que no final das contas isso aqui são investidores antigos do Twitter. Isso não é investidores atuais. Atualmente é o Elon Musk e outros investidores, né? No final das contas, uma besteira sem sentido. Isso daqui, mais uma vez, tentando dizer que o Elon Musk se deu mal nessa. Elon Musk vai ter que voltar atrás, vai ter que pedir perdão para o Alexandre, para o Xandão e coisa e tal. Não acredito que vai acontecer isso não, né? E aqui o Elon Musk falou que o Milei está fazendo muito bem na Argentina e coisa e tal. E a Joana Maranhão, que é uma esquerdista aqui no Brasil, né? Eu acho que ela foi nadadora, teve alguma coisa, já foi alguma coisa no passado, mas hoje é só esquerdista, né? E correspondeu aqui, ó, disse a putinha, né? Curiosamente ela disse isso no X do Elon Musk, né? Eu fico me perguntando aqui nesse caso, quem que tá sendo putinha de quem nessa situação, né? Uma outra coisa que eu acho importante mencionar é o seguinte, no Jota saiu a informação de que o Alexandre de Moraes teria revisto a decisão dele para dizer que só pagaria multa quem usar a VPN para acessar o X se fizer crime de ódio ou coisa e tal. Só que depois eles tiraram isso da matéria porque parece que isso foi, na verdade, só o voto do Fux, tá? Mas, na verdade, o que estão dizendo é que houve esse acordo na primeira turma, tá? Então, que o acórdão final, que é a decisão final da primeira turma, vai conter essa alteração. Não sabemos ainda, tá? Só quando sair o texto final do acórdão que a gente vai saber exatamente o que foi alterado ali, qual foi a decisão que foi tomada. Mas então pode ser que também a multa de VPN para uso de VPN caia nesse caso, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não é mesmo? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal e de divulgar o nosso canal para o resto do pessoal. Afinal, isso daqui é um serviço de utilidade pública nesses tempos negros de ditadura, não é mesmo? E lembra, divulga para bastante gente para o nosso canal crescer e a gente poder ter dinheiro para pagar a multa de 50 mil reais do Xandão, não é mesmo?
Estamos numa ditadura, meu amigo, temos que correr atrás todos nós. Isso é só o começo, vai piorar ainda antes da coisa se resolver, mas no final vai dar tudo certo. Se você quiser entrar em contato com a gente ou acompanhar a gente nas outras redes sociais, estão o nome do site nosso e o nosso @ em outros canais aí na tela. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.